deixar uma pequena reflexão aqui para os irmãos. É um versículo muito conhecido da gente e eu vou estar trazendo um pequeno comentário. Diz assim, 2 Crônica 7, verso 14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um versículo muito citado quando estávamos até em pandemia, mas hoje esse versículo me soltou aos olhos lá eu sentado, dando uma olhadinha na Bíblia, e esse versículo me veio saltando aos olhos. Irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil aqui no Brasil. Em ver essa calamidade lá no sul, em ver que nunca houve uma chuva igual aquela. Os jornais chegam a dizer que o rio subiu 5,5 metros. Outras, eu recebi informação que ele está a 20 metros de altura. Irmão, sei que muita gente perdeu tudo, só não perdeu a vida. Ainda tem aqueles que perderam familiares, praticamente tudo. Senhor, em meio a essa tragédia, a essa calamidade, eu venho trazer uma palavra. Olha só, Deus aqui, Ele nos fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Interessante, se humilhar perante a Deus é necessário, irmão. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecer sua miserabilidade e que Deus é Deus independente do que estiver acontecendo na nossa vida. Independente de se você é dizimista, ofertante ou não, mas Deus continua sendo Deus. Se Ele salvar a pessoa dessa enchente, Ele é Deus. Se Ele não salvar, Ele continua sendo Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele resiste ao soberbo, irmão. Porém, dá graça aos humildes. Nós estamos vendo tragédias acontecendo no mundo inteiro. E vemos uma geração soberba, de pessoas soberbas, autossuficientes, pessoas que têm muito dinheiro, por ter muito dinheiro, acho que não precisam de Deus. E acho que não precisam se arrepender. Irmão, é necessário que haja um sincero arrependimento. Primeiro, se humilhe. Olha aqui, 4 coisas que iremos fazer para obtermos uma resposta de Deus positiva em meio a uma crise. Primeiro, se humilhar. Os antigos eles tinham por hábito de se humilhar, de se vestir de pano de saco, de deitar a cinza e orar. Eles faziam esse ato, se vestiam de pano, de saco, e ali fazer orar. Pode ver que a primeira coisa que Deus quer é se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno o Senhor exaltará. Deus resiste soberbo, mas dá graça aos humildes. Primeira coisa que Deus quer, que a pessoa se humilhe. Segundo, orar. Irmão, a oração, existe vários tipos de oração. Existe a oração da fé, a oração de concordância, 2 pessoas concordando, oração unânime, quando todo mundo ora junto, levanta a voz. Existe o clamor, que é uma oração que você vai ao grito, orando, isso é um clamor. Quando você ora gritando, é um clamor. E existe a oração da fé, aquela oração que você expulsa demônio que está alojado na vida dessa pessoa, sai em nome de Jesus. Espírito maligno, em nome de Jesus eu te repreendo. Bruxaria que foi feita, aí Deus vai te esperando na cabeça de um defunto para botar essa pessoa louca, em nome de Jesus sai. A oração da fé, vulgarmente a gente chamava de sacodimentos, né? Uma oração da fé. Agora existe uma oração que é tremenda, que é súplica. É justamente aquele tipo de oração que a mulher cananeia usou. Senhor,
Jesus fala para ela que não é lícito tirar o pão do filho e lançar os cães. E ela diz: Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela adora, ela se humilha. Essa oração é uma oração poderosíssima. É engraçado, as pessoas dizem assim: não tem oração fraca nem oração forte. Realmente, quando a pessoa está ungida para orar, toda oração que a pessoa vai orar, dentro da vontade de Deus, ela vai obter resultado. Mas, porém, eu entendo quando a pessoa fala oração da forte, é porque é a oração da fé. Na oração da fé é comum o demônio se manifestar e pessoas ficar curadas na hora. Pessoas sumirem em caroço, serem libertas de enfermidade, de perturbações mentais na hora. Mas agora, às vezes, você vai usar a oração da fé e não vai funcionar. Igual eu estava orando uma menina, expulsando o demônio, em nome de Jesus. O demônio dizia que não saía. Eu tive que conversar com a mãe, manietar o demônio e entender o porquê daquele demônio não querer sair. A mãe tinha dado legalidade. E para quebrar essa legalidade que ela tinha liberado, chamada filha de peste, tivemos que fazer a oração de súplica, pedir: Deus, tem misericórdia, porque essa mãe pecou, deu legalidade a esse demônio de estar aí, mas ela está arrependida. Aí voltei e fiz a oração da fé, o demônio foi embora. Então a oração tem diversos tipos de oração. Já que o conselho anterior é se humilhar, a oração que vem é a oração de súplica, irmão. Reconhecendo o seu estado pecaminoso, o que você fez de errado, o que a tua família fez de errado, porque todos nós pecamos, irmão. Deus, que é perfeito, se algum mal nos atinge, a Bíblia diz, Provérbio 26:2, que a maldição sem causa não se cumpre. Então, se algum mal nos atingiu, é porque demos caminho. Se lá no Rio Grande do Sul está vivendo o problema que está vivendo, porque o povo que está lá deu caminho. Irmão, mas às vezes o povo nem pecou. Mas nós pecamos, irmão. Mexemos na natureza. Um calor absurdo, desmatamento. Arranca minério daqui, arranca minério dali. Tem cidades afundando. Nós estamos vivendo as maiores catástrofes do mundo nas nossas décadas atuais. E Jesus falou que antecederia a vida dele, haveria o princípio das dores. Nós estamos já vivendo o princípio das dores. Cristo volta a qualquer momento, mas ele quer que a pessoa ore, se humilhe primeiramente, depois ore, busque a minha face. O que é buscar a face de Deus? É persistir em buscar a Deus. Uma pessoa que persistiu em buscar a Deus, a mulher hemorrágica, ela viu que não daria, ela tocou pela orla, mas rompeu no meio da multidão. Outra pessoa que perseverou em ver a Deus, Zaqueu. Zaqueu viu que no meio da multidão não conseguiria ver, foi adiante, subiu uma figueira brava e para ver quem era Jesus. Me buscar a Deus requer perseverança e persistência. Porque o que é bom não vem assim fácil não, irmão. Não vem fácil não. E é interessante, a pessoa às vezes faz um esforço tremendo para se tornar um alcoólatra, para se tornar um viciado em droga, para se tornar um fumante, porque ela gasta fortuna com cigarro, fortuna com droga, com álcool, com prostituição. Tudo que você te leva a ser um vício, você gasta fortuna. Então você se esforça. Deus também está falando aqui, ó. E me buscar a minha face é persistir em querer a presença de Deus. Aqui, agora, outro conselho. O quarto conselho. Se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, a conversão significa a seguinte coisa. Eu vou te dar vou fazer uma didática aqui bem simples. É como se você pegasse o trem, saísse para ir para a Central, sendo que você está lá em Quintino, já saiu de Deodoro, e para você voltar para Deus, você tem que voltar para Deodoro. Lembra que Deus fala sobre aquela igreja? Lembra-te de onde caiu? Volta-te, arrependa-te. Se conversão é você estar indo numa direção e mudar a direção oposta daquilo que você ia. Se lá você ia para o mal, colher o salário do pecado, que é a morte, o caminho que parece ser bom, no final é a morte, era para lá, você volta para o caminho da vida. João 14, verso 6.
Então é necessário que a pessoa entenda, a conversão é uma mudança radical de hábito. Se a pessoa usava gato de luz, ela tira o gato de luz, passa a pagar a luz. Se a pessoa devia alguém, ela se esforça para pagar aquele que deve. Se a pessoa, se o cara é homem, não queria ser mais homem, ele volta a ser homem. Se a mulher não quer ser homem e se converteu, ela vai voltar a ser mulher. Conversão é isso. É largar tudo aquilo que você desagrada a Deus e voltar para o centro da vontade de Deus. Jesus chega a dizer que não se tornarmos como criança, não herdaremos o reino do céu. Nós estamos vendo uma chuva que nunca houve no Rio Grande do Sul. Eu vi chuva aqui em Comendador Soares de pedra que eu nunca vi aqui. Vimos vento que nunca deu por aqui. Estamos vendo guerra em cima de guerra. Milícia brigando com milícia, tráfico com tráfico, milícia fazendo aliança com facção para poder tirar outra facção. Uma guerra temendo. Quantas mães chorando, quantos filhos órfãos. É necessário uma genuína conversão. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Ei, existe perdão para todos aqueles que se arrependem. Agora, para quem não se arrepende, não existe perdão. Só vai existir o salário do pecado, que é a morte. Mas para quem se arrepende, encontra o dom gratuito de Deus. Irmãos, os dias são maus. Jesus não falou o dia nem a hora que ele vai voltar, mas deixou os sinais na terra, na natureza, na igreja, né? No sol, na lua, em tudo, no tempo. E o maior sinal é a própria postura da igreja nos dias atuais. Graça e paz, um bom dia, Deus abençoe. Irmão Gilberto. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.